Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu me chamo Júnior Freitas e você está no canal Entender na Prática. Hoje nós vamos falar sobre o PowerPoint, um programa muito interessante que cria apresentações. E não se esqueça, curta, comente e compartilhe essas informações. Qual que é a diferença que nós podemos observar nas versões do PowerPoint? Então, quem tiver o PowerPoint aí instalado, vai abrir o PowerPoint e vai ver que a tela inicial pode ser que não seja igual à minha. Vá para uma outra tela inicial. Isso é um problema? Não, isso é uma versão. Então, pode ser que a sua versão seja mais nova que a minha, pode ser que a sua versão seja mais antiga do que a minha. Independente da versão, vai ter essa opção aqui, ó, apresentação em branco. Quando a gente clica em apresentação em branco, desde versões mais antigas do PowerPoint, essa é a tela que você vai ver inicial. Nós temos aqui uma área de trabalho, que nós vamos chamar de slides. Esses quadros grandes que aparecem aqui na tela são slides. E aqui do lado esquerdo nós temos a miniatura do slide. Então, conforme eu vou produzindo aqui, vai aparecendo do lado esquerdo. E o próprio slide, ele é didático. Como assim, Júnior? Ele vai mostrando para mim o que eu tenho que fazer. Ele vai me direcionando, né? O slide nada mais é do que a página da apresentação. Então, quando eu estou criando uma apresentação, na prática eu vou criando páginas diferentes. Esse aqui é um slide de título, geralmente é o primeiro slide de qualquer apresentação. Então, aqui colocamos o título. Então, para chamar a atenção com o título. O subtítulo, como o nome já diz, é um título inferior, né? Seria uma espécie de identificação do autor, por exemplo, né? Eu poderia colocar aqui. E aí, para criar um novo slide, tem alguns caminhos. Da mesma forma que no Word, no Excel, em outros programas que vocês já usaram, tenho certeza, aqui nós temos uma faixa de ferramentas, lá em cima. Em cima do slide miniatura tem uma faixa de ferramentas. E mais em cima das faixas nós temos arquivo, página inicial, inserir, design, transições. Tem vários botões. Isso também pode variar de versão para versão. Se você me perguntar assim, Júnior, na versão que eu estou usando aqui, vai ter todos esses botões que você está mostrando? A resposta é não. Você pode encontrar alguns em comum e outros não vai ter, porque as versões são diferentes. As ferramentas básicas, elas sempre existem em qualquer versão, mas as ferramentas mais específicas, a resposta é não. Mas dando sequência, tem aqui um botão chamado Novo Slide, ó, bem na cara. Cliquei em Novo Slide, vai aparecer qual é o tipo de slide que eu quero criar. O slide de título é esse primeiro, então não tem lógica eu criar dois slides de título nesse momento. Eu tenho aqui na sequência título e conteúdo, e desse em diante eu posso criar qualquer slide. Por exemplo, vou criar título e conteúdo. Aí eu clico, ó, ele vai criar um outro slide. Essa é uma das maneiras de criar um slide novo. Especialmente para quem tem mais habilidade com a informática, você tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. E aí eu não vou ficar aqui falando só de coisas que você, de repente, já sabe. Dando sequência, quando você faz uma apresentação, eu vou colocar aqui o segundo slide, e aqui eu vou colocar conteúdo do slide. Eu vou dizer para vocês o seguinte, o PowerPoint, dentre os programas da informática no nível básico, no nível mais regular, ele é um dos programas mais fáceis de usar, porque ele tem uma característica que nós falamos bastante na informática. Ele é um programa intuitivo. O que é um programa intuitivo? O programa intuitivo, ele demonstra o que se faz através do uso. Então, assim, se eu usar, eu já sei o que tem que fazer. Você quer ver um exemplo prático de programa intuitivo? O navegador de internet, o Google, lá que vocês estão acostumados a usar, seja no celular, seja no computador. Quando você está no Google, você já reparou que você consegue fazer as coisas muitas vezes sozinho? Você vai usando, vai mexendo, ele vai te dando caminhos, porque ele já foi criado para isso, não é uma coincidência. Também não estou falando isso para desanimar vocês aí que se sentem inteligentes, tá? Mas os programadores, eles pensaram naqueles programas, ou no caso no Google, Chrome, de uma maneira assim, como que as pessoas pensam em relação à internet? E aí eles foram criando aquelas funcionalidades que vocês estão acostumados. Tela de apresentação já com 2 slides. Bom, quando eu vou exibir a apresentação, obviamente, ela não fica desse jeito.
ela fica na tela cheia das pessoas que estão assistindo a apresentação. Nós temos um atalho, talvez esse seja o atalho mais óbvio e mais fácil do PowerPoint no uso diário aí, que é apertar a tecla F5. Quando você pressiona F5, você vai exibir a apresentação em tela cheia. Então, eu vou fazer isso agora aqui para vocês. Ó, eu estou com o PowerPoint aberto, vocês não estão vendo, mas eu estou apertando agora a minha tecla F5. Você vai ver que vai ficar em tela cheia a minha apresentação que eu criei de exemplo, né? E aí, para avançar na apresentação, eu tenho algumas opções. Eu posso dar um clique com o mouse, ou eu posso colocar na seta para a direita, ou eu posso apertar Enter. Por exemplo, se eu apertar Enter, ó, vai para o segundo slide. Se eu quiser voltar, eu coloco na seta para a esquerda, no teclado, ele volta para aquele slide. Se eu quiser sair dessa apresentação, basta eu ir até o final da apresentação, ó, Enter e Enter, fim da apresentação, e Enter de novo, ele volta lá para o PowerPoint. Então, esse é o método mais convencional, mais básico que tem numa apresentação. Júnior, tem como eu, por exemplo, determinar um número de slides? Tem, você pode pensar nisso que está certo. Você não precisa fazer uma apresentação com muitos slides. Tem como, por exemplo, eu impedir que a pessoa avance através de clique? Tem como eu fazer a apresentação ficar de uma maneira menos solta, prender mais a apresentação? A resposta é sim. Então, a gente tem aí o F5 para exibir a apresentação. Se eu quiser sair da apresentação, ou eu vou até o final dela, ou eu pressiono ESC. ESC. Então, mais uma aqui, ó. ESC, sair da apresentação. Então, são algumas dicas, né, para vocês utilizarem aqui nesse momento básico. Ainda dentro desse conceito de apresentação, ó, veja, eu tenho 2 slides. Aí eu não quero começar do primeiro slide, eu quero começar do segundo. Dá, Júnior, para começar do segundo? Ó, eu apertei aqui de uma maneira, ó, se vocês olharem na tela, eu comecei do segundo slide. Se eu apertar F5, ele vai começar do primeiro slide. Se eu for no segundo aqui e segurar a tecla Shift, e sem soltar Shift e apertar F5, ó, ele começou do segundo. Então, é uma outra informação. Pressionar Shift e, sem soltar, apertar uma vez F5, quero criar um slide novo. Ó, vou clicar no segundo slide aqui, ó, miniatura do lado esquerdo, apertei Enter, ó que legal, criou um terceiro slide. Ó. Então, eu consegui criar um slide apertando Enter lá na miniatura, né? E aí, lógico, Júnior, mas eu não queria mais esse modelo de slide, eu queria um outro modelo. Aqui em cima, nos botões que eu falei onde tem novo slide, você tem um botão chamado layout do slide. Tem o título, olha lá, slide só de título. Eu queria um slide só de imagens. Ou só, né? E ele ficar todo em branco. Vou apagar aqui o conteúdo dele, para não atrapalhar. E aí nós teremos o slide todo em branco. Então, assim, o modelo do layout de slide, eu posso escolher de acordo com a minha ideia, de acordo com o meu desejo. Da extensão PPTX, o que você vai deduzir? Eu estou trabalhando com um arquivo que foi feito no PowerPoint ou o PowerPoint consegue abrir. Essa é a expressão. Então, aqui, a extensão PPTX identifica que o arquivo foi feito no PowerPoint ou o PowerPoint tem a capacidade de abrir. O PowerPoint consegue abrir. Então, a estrutura do PowerPoint, ela é com essa identificação que vocês estão vendo aí na tela, que é a identificação PPTX. É uma sigla que vai identificar o formato, né, da sua apresentação. Nessa apresentação, eu resolvi salvar. Eu quero terminar a minha apresentação agora. O que eu tenho que fazer? Uma tecla que a gente usa bastante na informática, especialmente nos programas do Office, para salvar. Não sei se todo mundo vai lembrar, né? Ó, é a tecla F12. Abre a tela de salvamento de arquivo. Apenas uma descontração. Na informática nós não falamos salvação, nós falamos salvamento, tá?
Salvação em outro lugar, hein, galera? Então, apertei F12. Olha lá, ó. O que vai acontecer na sua tela? Vai aparecer a caixinha que nós chamamos de salvar como. Por que eu estou abrindo essa caixinha? Para você entender que nós temos no PowerPoint algumas observações. Eu apertei F12 e apareceu aqui o nome do arquivo. Esse nome do arquivo eu posso colocar o nome que eu quiser. Minha apresentação, por exemplo. Posso colocar aí qualquer nome que eu quiser, em nome do arquivo, está dentro dessa caixinha. Aqui no tipo, tem apresentação do PowerPoint. Se você clicar aqui, vai aparecer uma lista. Olha que tamanho de lista que tem aqui, ó. Então, está aparecendo uma lista mostrando quais são os formatos que o PowerPoint salva. O padrão é esse aqui, ó, apresentação do PowerPoint. Eu vou deixar a apresentação do PowerPoint, que é a padrão. Eu coloquei o nome da apresentação aqui de minha apresentação. Eu vou salvar aqui na minha pasta Downloads. E aí eu estou salvando aqui agora com o nome de minha apresentação. Então, eu salvei essa apresentação que eu fiz agora com o nome de minha apresentação. Essa pasta amarela, vai esperar um pouquinho, vai abrir essa tela que você está vendo aqui. Do lado esquerdo vai aparecer a pasta Downloads. Aí eu cliquei na pasta Downloads. Olha o meu arquivo aqui, ó, minha apresentação. O computador já é programado para identificar o programa que abre os arquivos que você tem. Então, por exemplo, aqui no minha apresentação, eu sei que está pequenininho aí, mas eu estou falando, então talvez vocês consigam, não consigam enxergar, mas consigam me ouvir. Ó. Tá aqui, ó, minha apresentação. Então, na hora que eu der 2 cliques aqui em minha apresentação, vai acontecer de abrir a apresentação que eu acabei de fazer com vocês com 3 slides. Ó. Abriu aqui no PowerPoint. Esse é o formato PPTX. Então, para organizar o pensamento de vocês. Formato PPTX, vou colocar aqui, ó, PPTX é o formato padrão para a edição da apresentação do PowerPoint. Assistam aí quantas vezes vocês precisarem, quantas vezes vocês quiserem, para que vocês possam esclarecer dúvidas. Até a próxima. E aí, o que você achou da aula de hoje? Gostou? Tem dúvida? Coloca aí no comentário, a gente vai te ajudar.